E finalmente já se sabe qual é a proposta fiscal do governo federal que foi apresentada ontem ao Congresso. Olha, a visão geral dos economistas, do mercado, de quem já começou a analisar esse texto é a seguinte: em primeiro lugar, não há grandes surpresas. Talvez haja alguns jabutis ali embutidos no texto, mas ele vai passar pelo Congresso Nacional e muita coisa pode mudar. Um desses jabutis, em relação àquilo que havia sido anunciado pelo governo e depois foi colocado no papel nesse projeto do arcabouço fiscal, que tem 7 páginas e que vai seguir agora rapidamente para votação, segundo o desejo do presidente da Câmara, Arthur Lira, e aí no Senado são outros 500, mas nesse texto de 7 páginas existem 2 possíveis jabutis. O primeiro deles é a possibilidade de que haja capitalização, de que haja aportes federais em estatais não financeiras. Isso ainda não havia sido colocado publicamente pelo governo federal. Mas nós vimos já em outros governos do PT que estatais foram fortemente capitalizadas, inclusive bancos, como no caso, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. Dessa vez há essa restrição. O aporte pode acontecer para estatais não financeiras. O segundo jabuti, que aí é muito mais do ponto de vista legal, de responsabilização, do que do ponto de vista da estrutura econômica mesmo, é o seguinte: a punição, no caso de não cumprimento da regra fiscal, é uma punição quase que virtual, porque cabe ao presidente da República explicar ao Congresso Nacional por que não foi cumprida a regra fiscal estipulada para aquele ano. Manda uma carta explicando e se comprometendo a, no ano seguinte, fazer melhor. É mais ou menos o que acontece hoje com o Banco Central quando a chamada meta de inflação não é cumprida. O Banco Central tem que explicar por que não conseguiu fazer com que a meta colocada fosse atingida. E vida que segue. Então é isso. Fora desses 2 pontos, e a gente vai sentir hoje ao longo do dia se há algum outro ponto no projeto de ajuste fiscal, de regra fiscal, que vá ter alguma repercussão para o bem ou para o mal, e qual vai ser o peso desses 2, um deles mais político do que qualquer outra coisa. Lembrando que o impeachment de Dilma Rousseff foi causado justamente por causa de uma pedalada fiscal, e aí o governo do PT deve ter pensado o seguinte: olha, gato escaldado tem medo de água fria, melhor não mexer com isso aqui. A gente vai sentir melhor qual foi a reação do mercado. A regra geral é uma regra focada na arrecadação. O governo quer gastar mais e, segundo também o argumento de campanha, quer investir mais na saúde, na educação, mas também em infraestrutura, porque essa é a visão do PT desde sempre. Investimentos estatais, na compreensão do partido, fazem com que a economia tenha uma alavanca e que isso traz investimentos novos. Essa é uma discussão para lá de metro, é a discussão que coloca economistas normalmente calmos, tranquilos, ali com os brios mexidos, porque cada um tem a sua posição. A questão é que esse foi o governo eleito em outubro de 2022 e essa sempre foi a proposta. E o que a gente tem que fazer aqui é cobrar que pelo menos a execução dessa proposta seja o melhor possível. O que vai acontecer agora? Bem, há um foco na arrecadação, porque quando a gente tem uma regra fiscal que coloca a possibilidade de gastos a mais, desde que o governo arrecade mais, o foco sai do custo, sai do gasto, que, aliás, até agora, e como muito bem tem apontado aqui o cientista político Fernando Schiller, em governo do PT, possibilidade de controle de gastos, redução do tamanho do Estado, mexida de fato com reforma administrativa, não vai acontecer. Foi o que disse Arthur Lira, presidente da Câmara, no Canal Livre desse domingo. Esse é um governo de centro-esquerda e esse é um assunto que não vai entrar em pauta e ponto. Então, a gente vira os olhos, é uma pena, mas é isso. A gente vira os olhos para o lado da arrecadação. Primeiro, a arrecadação é incerta, porque a arrecadação depende de fatores que não necessariamente estão na mão do governo federal. O crescimento econômico do Brasil, por exemplo, quanto o PIB vai crescer, qual é o cenário mundial que vai ser encontrado, qual é de fato a disposição dos agentes econômicos nesse momento. Quando você aposta no crescimento da arrecadação, ou você está apostando naquilo que é impalpável
que é uma expectativa, ou você está apostando num aumento de base tributária ou aumento de carga tributária. Com a reforma tributária sendo colocada ali no horizonte como a prioridade 2 do governo federal, a 1 é aprovar o arcabouço fiscal, a gente vai ter que acompanhar com muita calma isso que vai sendo colocado. Primeiro porque não há concordância dentro do próprio governo, muito menos dentro do Congresso e muito, muito menos em relação a estados e municípios. Quem é que vai querer perder a arrecadação? Empresas estão preocupadas, contribuintes individuais estão preocupados, porque qualquer coisa que mexa no nosso bolso, é claro, a gente fica oriçado. Bem, essa vai ser agora a preocupação também do governo federal, achar uma forma de arrecadar mais sem, pelo menos, passar a percepção para a sociedade de que houve aumento da carga tributária. Não vai ser muito fácil. Hoje, ao longo do dia, nesse pós-apresentação da regra fiscal, nós vamos ter um termômetro melhor de qual é a reação do mercado a isso que foi apresentado pelo ministro Fernando Haddad. Só para fechar, Arthur Lira, presidente da Câmara, já deixou claro que por ele, olha, o projeto vai ser votado para já. Nós temos um compromisso e um desafio muito grande de discutir uma reforma tributária no primeiro semestre, e é importante que nós tenhamos o arcabouço com todas as suas condicionantes discutidas e votadas antes da reforma tributária. Portanto, a gente tem prazo. Se nós pudermos cumprir o prazo de até o dia 10 de maio na Câmara, eu acho que atende bem, dá um debate tranquilo num tema que você passaria aí mais ou menos quase que 15 dias discutindo diariamente. Esse foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, que você ouviu conosco no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes.